Boa noite, pessoal. Estamos aqui então para o nosso quarto e último encontro da disciplina de Gestão do Conhecimento. E nós vamos falar hoje sobre algumas tecnologias e sobre as novas tecnologias que temos aí no âmbito nacional, né? Antes de mais nada, eu vou me apresentar novamente. Então, vamos lá. Meu nome é Meris Moser e eu sou mestranda, né, do curso de mestrado em ensino, ok? E vamos então ao resumo dessa nossa aula. Então vamos lá. No mercado, há algum tempo, a mais nova tecnologia de armazenamento óptico, que é o Blu-ray, também conhecido como Blu-ray Disc. É um formato amplamente usado para armazenamento de filmes, mas com uso ainda tímido no que se refere a dados. Assim, existem outras tecnologias que serão estudadas. Muito bem, pessoal, então aí nesse resumo eu trago para vocês o exemplo do Blu-ray, né? Que é uma tecnologia, só que não é uma tecnologia utilizada para arquivamento de dados. Então nós vamos iniciar esse nosso encontro falando de BI, que é o Business Intelligence ou a inteligência de negócios, né? E essa inteligência de negócios nada mais é do que uma ferramenta que tem um suporte de outros softwares, de outras modalidades, para que você consiga tomar uma decisão. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito prático para você entender é como se você estivesse numa aeronave, você está lá no avião, você é o piloto desse avião, tá? E nesse momento você tem um equipamento chamado radar dentro da cabine do piloto. Muito bem. Esse radar é o equipamento responsável por mostrar para o piloto as condições que você tem fora da aeronave, as condições climáticas, se está tendo chuva forte, se não está, se tem nevoeiro, se não tem, se as nuvens estão carregadas ou não, e ainda vai mostrar para você elementos externos também. Por exemplo, outras aeronaves que estão ali no mesmo espaço que você. Se as aeronaves estão indo na mesma direção que você ou se estão em sentidos opostos. Então imagine que nesse momento o radar apita mostrando que a sua aeronave está indo ao encontro, né? Está indo de encontro, perdão, a outra aeronave que encontra-se na mesma altitude. Então o radar mostra isso para o piloto, para que o piloto possa então tomar uma decisão de subir ou descer a sua aeronave para que não ocorra então uma colisão, ok? Então o radar nada mais é do que para nós o BI aqui na gestão de conhecimento. Por quê? Porque é a ferramenta que vai te dar subsídios necessários para que você tome então uma determinada decisão, como o radar fez, ok? Então imagine vamos tentar assimilar, né, com esse exemplo prático, com a teoria, para que você não esqueça então do que o BI é capaz de proporcionar então para uma organização, para os diretores, enfim, ok? Então vamos ao quadro e vamos verificar o primeiro conceito que nós temos aqui. O BI, o Business Intelligence, ele é um conjunto de ferramentas e aplicativos que possibilitam às organizações tomar decisões melhores e mais dinâmicas, ok? E o Business Intelligence, ele precisa de algumas ferramentas. E as principais ferramentas do BI são as ferramentas de modelagem analítica e de previsões, o Data Warehouse, que nós vamos ver na sequência o que significa, o Data Mining, ferramentas OLAP e a integração de dados existentes em sistemas de SCM, RP e CRM. Bom, esses sistemas existentes de RP, SCM, CRM, nós não vamos falar nessa nossa aula, porque vocês já viram isso em semestres anteriores,
tá? Com o professor Marco Rissatomi. Mas só uma pincelada. O que é um SCM? É o sistema responsável pela cadeia de fornecimento. Tá? Então, por exemplo, você é uma fábrica, você tem um fornecedor que te proporciona os parafusos. Esse seu fornecedor tem um outro fornecedor que fornece para ele, por exemplo, o alumínio para fazer esse determinado parafuso, ok? Então, você tem aí essa cadeia de fornecimento. O ERP é o sistema integrado de gestão, que ele liga todos os departamentos da empresa, ou seja, todos os departamentos alimentam um único banco de dados, certo? Então, quando você faz uma venda, essa venda é distribuída para todos os setores que precisam dessa informação. E o CRM, que ele é uma filosofia de negócios que utiliza os dados que o ERP fornece para que ele consiga manter a fidelidade dos clientes, onde o CRM trata como foco de trabalho o cliente, a satisfação e insatisfação para que você não perca, então, o seu cliente, certo? Então, vamos ao quadro, voltando. Então, vamos falar um pouquinho do porquê nós tivemos aí o aumento no volume de dados. E nós podemos atribuir esse aumento no volume de dados, primeiramente, à necessidade de atender às expectativas dos clientes devido ao crescimento populacional, então aumentou a população, né? E também ao comércio eletrônico. Outro elemento que podemos atribuir é a necessidade de históricos, ou seja, dados dos clientes, históricos de venda, rotatividade de produtos e etc. Quando a gente grava aqui ó, o histórico dos clientes, nós temos aqui um conhecimento a respeito desses clientes. Através desse histórico, nós podemos saber quais são os produtos que ele mais compra, qual a frequência que ele compra esse produto. Então, veja, então também por essa necessidade. E nós temos aqui que o Data Warehouse, né, tem o objetivo de integrar e disponibilizar uma grande quantidade de registros. Então, veja, no próximo slide, nós vamos falar especificamente sobre o Data Warehouse, tá? Sobre o Data Warehouse. Então, vamos lá. Estas informações, elas são reunidas em um enorme armazém de dados. E como também denominamos, Data Warehouse, que nada mais é do que um depósito de dados que constituem repositórios oriundos de diversas bases. Então, veja, diversas bases, tanto internas quanto externas à organização, relacionadas e diversos períodos de tempo, abrangendo aí um amplo cenário, tanto cenário relacionado a tempo como geográfico, tá? E a maneira que organizamos e estruturamos os dados necessários para o BI. Continuando, nós podemos dizer ainda que o Data Warehouse é um repositório de dados históricos oriundos a assuntos que são organizados para serem acessíveis em uma forma aceitável para atividades como consultas, apoio à tomada de decisão e mineração de dados. E ainda, podemos dizer que o Data Warehouse, ele auxilia na identificação de oportunidades e direcionamento de campanhas de marketing, personalização de produtos, alianças com concorrentes. Então veja, até o momento ficou muito claro para nós que o Data Warehouse nada mais é do que um repositório de dados. Ou seja, você conhece o banco de dados porque você desenvolve sistemas e você tem. O Data Warehouse é um banco de dados muito grande, ok? Ou seja, ele armazena, né? Você deposita os dados de várias bases. Então, é um banco de dados grande. Só que com uma diferença que você tem que se atentar. Primeira coisa, quando nós falamos de um banco de dados, você vai lá, desenvolve um sistema onde você vai fazer uma inserção de dados, ok? Até aí tá tranquilo.
Aí nesse seu protótipo, nessa sua tela, digamos assim, nessa sua interface, né? Você tem o quê? Um botão lá que você pode fazer alteração de dados. Por exemplo, o cliente X se mudou de endereço. Ok, então nós vamos alterar o endereço, certo? Então no banco de dados você tem essa possibilidade de você fazer alteração de dados. No Data Warehouse não, tá? Isso é uma característica do Data Warehouse onde você vai inserir dados e eles não serão mais alterados, salvo somente se essa informação estiver incorreta. Aí você vai fazer uma correção e não porque fulano mudou de endereço, certo? Então ele não tem essa possibilidade de você ficar manipulando os dados para alteração, tá? Uma vez que você inseriu, assim será e assim ficará, certo? Então, voltando ao quadro, nós temos ainda sobre o Data Warehouse, e segundo o Bill Immon, que é um armazém de dados de uma coleção temática, ou seja, é um armazém de dados de diversos assuntos, integrada, variante no tempo e não volátil de dados, que foi o que eu acabei de dizer, para o suporte de decisões, de gerenciamento, de processos que fazem. Então, quando ele diz que não é volátil, ele está dizendo exatamente que você não vai ficar fazendo alterações nos dados que você inseriu nesse Data Warehouse. Agora, segundo Ralph Kimball, um armazém de dados. Um armazém de dados é uma cópia dos dados da transação especificamente estruturado para consulta e análise na tomada de decisões, tá? Então, é uma visão funcional de um Data Warehouse. Então, veja agora as características de um Data Warehouse. Vamos lá. Primeira característica que nós temos aqui é a organização. Então, vamos lá. Quando eu falo de organização, eu quero dizer que os dados, eles são organizados por assuntos. E eles contêm aí informações relevantes apenas para o apoio à tomada de decisões. Então, nós temos aí basicamente um cubo multidimensional, tá? Podemos ainda falar sobre a característica consistência, ou seja, quando eu falo de consistência, é que os dados nos diferentes bancos operacionais, eles podem ser codificados de forma diferente. Porém, no Data Warehouse, isso não vai poder acontecer. Então, quando eu disse para você que no Data Warehouse você tem várias bases, vários bancos de dados ali, porque ele é um banco grande, eu quero dizer o seguinte: nós vamos criar um Data Warehouse e eu vou colocar dados internos da minha organização e também externos. Então, vamos imaginar que quando eu faço o cadastro de uma pessoa, seja essa pessoa funcionário, seja essa pessoa cliente, fornecedor, independente. Quando eu faço ali um cadastro do fulano X, esse fulano X, ou ele é do sexo feminino ou é do sexo masculino, ok? No nosso banco interno da organização, eu coloco como masculino e feminino, MF, por exemplo, é um string, tá? E lá no banco externo, opta-se ali, naquele outro banco, por determinar se o sexo é feminino ou masculino com outra nomenclatura. Ou seja, podemos criar aí um campo lógico. E esse campo lógico diz se verdadeiro é feminino, se não, masculino. Então, veja, nós temos diferenciações. Só que quando, então, for armazenado no Data Warehouse, o que tem que ser? Você vai ter uma característica só, certo? Essa consistência vai ter que ser unificada. Ou vamos optar pelo campo lógico ou pelo campo string, certo? Então, vai haver essa consistência para que as informações fiquem no mesmo padrão aqui do seu Data Warehouse, certo? Voltando ao quadro, vamos então para a próxima característica, que trata-se então de tempo. Então, os dados eles são mantidos
por muitos anos, de modo que possam ser então utilizados para tendências, para previsões e também para comparações. Imagine que você colocou aqui uma informação que você tem no seu Data Warehouse de 10 anos atrás. Você pode fazer um comparativo da informação que você tem com os dados, com os dias atuais, né? Não volátil. Vamos repetir então que os dados eles não são atualizados depois de entrar no Data Warehouse, salvo somente se a informação estiver errada, senão você não faz alteração. Multidimensional. Normalmente usa então uma estrutura multidimensional para o Data Warehouse. E eles são baseados na web, ou seja, são projetados para oferecer um ambiente de computação eficiente para aplicações baseadas na web. E aqui então você tem algumas imagens que você pode observar então aí no seu Data Warehouse, né? Então vejamos, o que é um Data Warehouse? Um grande banco de dados que ele armazena diversos assuntos, ok? E não é volátil. Isso você tem que gravar, tá? Partindo então do nosso Data Warehouse, nós vamos falar sobre o Data Mart. O que é o Data Mart? Também é um estilo de banco de dados, menor, específico, por assuntos específicos, certo? Então existe uma pequena diferença entre o Data Warehouse e o Data Mart, sim. Um é grande e temos aí uma infinidade de assuntos e o outro armazena assuntos diferentes. Então, voltando ao quadro, nós vamos então verificar então uma definição sobre o Data Mart, tá? O Data Mart é um repositório de dados sobre um assunto específico, oriundo de bases diversas, ou seja, pequenas partes para compor um Data Warehouse, ok? Então ele é conhecido como um empório de dados ao invés de um depósito de dados, certo? Então veja, quando nós falamos de assuntos específicos, aqui na sua imagem você tem assuntos de oficina, assuntos de departamento financeiro, de departamento de RH e de departamento comercial, ok? Bom, na sequência, antes de continuarmos com esse assunto, eu gostaria que vocês respondessem a atividade que eu vou deixar para vocês. Vamos lá? Atividade. Qual é a diferença entre Data Warehouse e Data Mart? Eu acabei de falar. Quem prestou atenção vai conseguir me responder rapidamente e eu vou ler o nome aqui dos primeiros polos somente. Então vamos lá, pessoal, já volto.
Muito bem, pessoal, os 3 primeiros polos, Arapiraca, Porto Velho e São José dos Campos. Parabéns aí pela participação. Fala para mim, pessoal, quantos polos nós temos conectados nesse momento, por favor. Bom, então nós tivemos aí essa participação, dentre outros polos, mas esses foram os primeiros, ok? Então nós temos 72 polos conectados nesse momento. Muito bem, então queremos a participação dos 72, ok? Então vamos lá, qual que é a diferença em Datamart e Data Warehouse? O Data Warehouse é um banco de dados grande, que armazena diversos assuntos, diversas bases de dados. E o Datamart são assuntos específicos. E você pode dizer que o Data Warehouse tem vários Data Marts dentro dele, ok? Então, nós pegamos aqui, ó, 10 Data Marts e colocamos dentro de um Data Warehouse, ok? Então, vamos agora falar sobre Data Mine. Vamos lá, vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que Data Mine é um conjunto de técnicas utilizadas para explorar e buscar relações complexas em grandes bancos de dados como o Data Warehouse ou o Data Mart, tá? E tem como objetivo descobrir o conhecimento que está escondido na imensidão dos dados da organização. E ele pode ser utilizado em qualquer área, desde o comércio eletrônico até vendas, financiamentos e tudo mais, ok? E faz o uso de técnicas estatísticas avançadas e inteligência artificial para descobrir fatos em uma grande base de dados, incluindo então base de dados da internet. É um campo em que o sistema computacional assume características de inteligência humana. Então nada mais é que um conjunto de técnicas que são utilizadas para explorar e buscar, tá repetido, né? Dados complexos. Continuando então, segundo Cortez, é uma ferramenta que promove a extração de conhecimentos do banco de dados, melhorando o que? A tomada de decisões, as decisões estratégicas, influindo positivamente no uso das ferramentas de ERP e CRM. Pessoal, vocês por acaso, já utilizaram um site de busca na internet? Tipo assim, você vai lá e digita Business Intelligence, aí aparece um monte de resultado para vocês. Vocês já utilizaram? Esse sistema de busca que você está utilizando nada mais é do que um Data Mine. O que ele faz? Ele tem um Data Warehouse ou um Data Mart e ele está fazendo o quê? Peneirando as informações que tem lá dentro de acordo com o que você pediu na busca. Pedir Business Intelligence. Então, ele vai fazer uma mineração dos dados, vai fazer uma peneiração desses dados para que possamos, então, utilizá-los. Então, veja, das ferramentas de BI já falamos aí de algumas. Agora, nós vamos iniciar o conceito da ferramenta OLAP. Vamos lá, vamos ao quadro. Iniciando o conceito da ferramenta OLAP, que é o Online Analytical Process, ou seja, um processo analítico em tempo real, né? Que nada mais é uma ferramenta que realiza análise e visualização de dados de forma multidimensional, ou seja, o mesmo fato pode ser visualizado em diversas dimensões diferentes, como se fosse um cubo, tá? Então, dados, eles podem ser organizados em uma hierarquia que representa níveis de detalhes, como, por exemplo, dentro da dimensão geográfica, pode-se visualizar o país, a região, o estado, o município e a cidade. Informação mais detalhada, ok? Então, nós temos aí essa ideia inicial da ferramenta OLAP, que faz o quê? É um processamento de análise, só que em tempo real. Então, agora nós temos um vídeo que explica um pouquinho mais sobre OLAP. E presta bastante atenção que nós temos atividade relacionada a isso. Eu volto já já. O BI também pode ser visto como uma maneira de pensar, né? Sempre trabalhando com
suportes a auxiliar o processo de tomada de decisão através dos dados. Falamos também um pouco sobre o Data Warehouse, que é a maneira que nós vamos organizar e estruturar os dados necessários para o BI. Bom, apenas para continuar aqui então, eu vou mostrar a figura 1 que mostra um pouquinho dos insights de BI, ou seja, onde é que ele se encaixa no contexto geral. A gente já falou um pouco disso e agora vamos ver uma figura aqui, figura 1, que mostra esses insights. Então olha lá, como o BI é focado na transformação de dados em ações, né? E essas ações, elas geralmente são a decisão, ou seja, a decisão que vai ser tomada por alguém é baseada nos dados que são proporcionados pelo BI. Bom, essa figura traz aqui no lado esquerdo a fonte de dados. No exemplo aqui ele trouxe um banco de dados de vendas, os dados de um log de um site na web, o banco de dados de sistema de operacional e também planilha e outros, né? Então essas são as nossas fontes de dados. Elas vão dar entrada para o software de BI. E esse software BI vai fazer o quê? Ele vai precisar transformar os dados em insights, ou seja, em ideias que vão poder ser transformadas em ações, geralmente relacionadas ao processo de decisão. O desafio desses softwares de BI é tornar os dados que são muito complexos, às vezes até desnecessariamente complexos, em informações que podem auxiliar a geração de decisões ou também as ideias. E do outro ponto nós temos os usuários de negócio, que geralmente perguntam o que, por que, como. Essas informações, essas perguntas são comuns e os softwares de BI vão manipular os dados para que os usuários tenham as respostas dessa informação. Ele fala aqui também que o BI é mais um processo do que o software, né? Apesar de se falar bastante em software de BI, que a gente vai ver mais para frente nessa videoaula. E também ele fala aqui que o bom software de BI facilita esse processo, né? Ou seja, o processo de transpegar os dados e manipular eles para atender as questões dos usuários, para suportar as decisões, para fornecer ideias e assim por diante. Bom, seguindo aqui adiante, nós vamos falar um pouquinho de dois conceitos muito importantes que estão relacionados diretamente com a ideia de BI. O conceito de OLTP e OLAP. Essas duas siglas estão diretamente relacionadas com a área de banco de dados. Bom, OLTP significa a sigla para Online Transaction Processing, um termo que foi proposto pelo E.F. Codd, né, o pesquisador em 1985, através de 12 critérios que definem o que é o OLTP. A ideia de OLTP é uma sigla utilizada para denominar sistemas que fazem o processamento de transações online, ou seja, aquelas operações do dia a dia, que são as transações. Por exemplo, cadastrar um pedido, fazer uma transação bancária, incluir um novo cliente, fazer o lançamento de uma fatura. Todas essas operações são utilizadas durante o dia a dia para suportar o processo de negócio da empresa. Então a esses sistemas dá-se a denominação OLTP porque eles trabalham com transações online. Bom, o conceito de OLAP significa Online Analytical Processing. Essa é a abreviação desse termo, né? OLAP significa Online Analytical Processing, muda um pouco o foco. Ele foi proposto, esse termo OLAP, em 1993, também por E.F. Codd, de novo, por novamente 12 critérios que vão caracterizar se um sistema é OLAP ou LTP. No OLAP aqui não foi tão bem aceito quanto o LTP, mas a ideia do OLAP é que vão ser ferramentas especializadas para tornar a manipulação de dados mais acessível, ou seja, para pegar os dados que estão lá no nosso Data Warehouse mais acessíveis. Então, esses geralmente são dois opostos, né? O OLAP suporta sistemas operacionais, trabalha no dia a dia, e o LTP. E o OLAP trabalha mais com análise analítica, o estudo dos dados. Vamos ver aqui então na sequência as principais diferenças entre o LTP e o OLAP. Bom, continuando aqui a videoaula, vamos dar uma olhada nessa figura 2 que compara os sistemas OLTP com o OLAP. Essa comparação aqui traz muitos dados e eu vou apenas comentar rapidamente e vai ficar mais como uma referência. Como eu falei, a ideia do OLAP são sistemas utilizados por usuários que estão focados no negócio, geralmente digitadores ou profissionais de IT. Já o OLAP não, requer um usuário mais especializado. Fala um pouquinho sobre o design, o tipo de dados que ele manipula, olha aqui, o LTP detalhado, o OLAP sumarizado, um pouquinho da unidade de negócio, é uma transação simples em OLTP, em OLAP não, queries complexas e assim por diante. Então aqui uma rápida comparação entre o LTP e o OLAP, entre os sistemas OLTP e OLAP.
Bom, continuando a videoaula então, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de BI. A gente já viu que existem softwares de BI e a gente vai falar das principais tecnologias envolvidas nesta área. Bom, analisando aqui então, só comentando rapidamente, as principais tecnologias são ETL, né, também conhecido como processo ETL, de transformar, extrair e carregar, Data Mining, mineração de dados, OLAP, que a gente já falou, né, as ferramentas OLAP, e visualização. Muito bem, pessoal. Então, o que é o OLAP? É uma ferramenta para que possamos fazer a manipulação dos dados que nós encontramos, então, para auxiliar aí na tomada de decisão, né? Então, no quadro, nós temos um cubo, tá? Que ele mostra aí para nós como seria a visualização. Nos slides complementares dessa aula, nós temos ali um gráfico de como criar uma imagem de um cubo. Mas veja aqui, você tem, por exemplo, em cada fileira aqui, ó, um determinado leque de informações. Por exemplo, computador, mesa, cadeira. E aqui nós temos os totais. E aqui nós temos o quê? Quantidade de computadores por trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e o total da quantidade de computadores. E podemos ver ainda por cidade, cidade 1, cidade 2, cidade 3 e o total. Então nós temos aqui uma visão multidimensional, como diz lá no nosso vídeo. E pensando nisso e acreditando que vocês prestaram muita atenção no que o professor falou, qual é a diferença então entre a ferramenta OLTP e a ferramenta OLAP? Então manda para mim a resposta que eu volto na sequência. Então, pessoal, qual é a diferença entre o OLTP e o OLAP, né? O OLTP, ele suporta sistemas cotidianos, do dia a dia mesmo. E o OLAP vai fazer o quê? Estudo de caso, vai fazer um estudo analítico de casos, certo? Como nós falamos das ferramentas que auxiliam no trabalho do BI, nós vamos então agora ver um vídeo que fala sobre o que é o Business Intelligence. E eu volto na sequência. As ferramentas de Business Intelligence, também conhecidas simplesmente por BI, têm o propósito de analisar os seus negócios por diversos ângulos e auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas. Enquanto o ERP trata da gestão integrada de eventos individuais, o Business Intelligence trabalha para dar significância estratégica a este conjunto de eventos.
No Plune, é natural que o BI esteja nativamente integrado ao ERP, criando um ambiente único de gestão e tomada de decisões em tempo real, pois de nada vale um ERP cujos dados não possam ser analisados, nem um BI cuja fonte de dados não seja completa e online. Na prática, por exemplo, o ERP pode trabalhar com um pedido de venda, que dará origem a uma ordem de produção, que dará origem a uma nota fiscal e algumas contas a receber e movimentos de estoque. O ERP controla, portanto, o fluxo de eventos e registros individuais entre toda a equipe. Já o BI trabalha com um conjunto de vários eventos ou registros realizados em uma janela de tempo relativamente maior. Não interessa ao BI, portanto, um único pedido, uma única ordem de produção ou nota fiscal. Interessa, sim, por exemplo, todos os pedidos de um ano específico, procurando extrair deste conjunto de dados informações estratégicas, como os maiores clientes do período, produtos mais vendidos ou meses com maior faturamento. Pessoal, esqueci de falar os polos que mandaram a resposta da nossa atividade. Então vamos lá. Araranguá, Guarapuava e Santiago foram os que mandaram primeiramente então a resposta da diferença de OLTP e OLAP, ok? Bom, então a partir do vídeo que nós vimos sobre o que é Business Intelligence, nós podemos entender que a partir dos dados que nós temos no ERP, nós podemos então fazer essa visão para a tomada de negócios. Por exemplo, eu quero ter a visualização do produto calçados. Eu quero saber sobre calçados femininos a nível de Brasil, como que são as nossas vendas, porque eu quero abrir uma nova loja, por exemplo. Aí eu posso, então, a partir da minha ferramenta de BI, começar a mudar a minha visualização. Eu não quero mais a nível de Brasil, eu quero a nível de estado. Aí vai me mostrar quais são os estados que eu consigo ver, que vendem mais, que vendem menos, em que época do ano aqueles estados vendem mais ou menos, e assim eu posso abrindo para que eu possa tomar uma decisão de que em que estado, em que localidade, em que região será melhor a abertura dessa minha nova loja, ok? Continuando no quadro, então, o BI, ele permite cruzar dados, visualizar informações em vários cenários e analisar os indicadores de desempenho empresarial, como eu acabei de dar o exemplo aí da minha nova loja de sapatos femininos. Continuando e finalizando então o BI, eu gostaria de dizer que ele busca, ele procura buscar então entre grandes massas de dados. Ele apoia na antecipação de tendências, análises do portfólio de produtos e ou de serviços, lançamento de produto, dentre outros, e permite conhecer o perfil e o comportamento dos seus clientes. Então veja, atualmente o BI é uma ferramenta muito utilizada. E quando eu digo atualmente, eu não estou dizendo somente nos dias de hoje, já se utiliza BI há algum tempo, tá? Então não é exatamente 2015, já temos a utilização aí do BI já há algum tempo. Então veja, nesse primeiro momento da nossa aula, nós trabalhamos aí com a ferramenta de BI e quais o suporte que ele precisa para ele funcionar. Então vimos aí todas as ferramentas necessárias, as principais ferramentas necessárias para que o BI funcione. Para que você entenda a necessidade de utilização, dessa tecnologia, e para que você conheça então essa tecnologia e possa fazer uso dela, indicar ou até mesmo desenvolver, quem sabe, É uma atividade aí a se pensar, tá? Bom, então como essa nossa aula fala sobre novas aplicações, novas tecnologias, nós vamos agora, para esse nosso segundo momento da aula, falar sobre uma tecnologia que está sendo muito difundida nos dias de hoje e que tende a crescer, que é o RFID e o NFC,
tá? Então é uma nova tecnologia que eu trouxe aqui para vocês. Acredito que em muitos locais, quem trabalha em grandes empresas pode já ter conhecimento da ferramenta, ou talvez já ter até utilizado. Mas a grande maioria talvez ainda não conheça, então vamos falar aí sobre o BI e como isso pode influenciar na empresa e como pode ser fácil a utilização também. Então vamos ao quadro e vamos ver ali a internet das coisas, né? Que é um nome que estamos aqui pensando. Então, o NFC e o RFID, eles são tecnologias integradas que podem influenciar a experiência dos usuários. Quando eu falo que pode influenciar a experiência dos usuários, por exemplo, possibilitando a realização de pagamentos, possibilitando o acesso a catracas, a obtenção de transmissão de conteúdos. Então, tudo isso pode ser feito através dessas duas novas tecnologias. Aí eu pergunto, você sabe o que é NFC? NFC é Near Field Communication, ou um campo de comunicação próximo. E o RFID, que é o Radio Frequency Identification, nada mais é do que uma identificação por radiofrequência, tá? Então nós vamos falar a partir de agora sobre esses dois aspectos. A ideia básica, então, aqui desse conceito é a presença generalizada aí de uma variedade de objetos por radiofrequência, por sensores, telefones. Então, nós temos aí N particularidades aí que podemos falar, né? Então, veja, à medida que aumenta essa utilização desses novos recursos tecnológicos, então é o que nós estamos aí definindo como internet das coisas. Então nós vamos agora acessar um vídeo, tá? Para que comecemos então a analisar essa tecnologia. Vamos então começar a identificar essas novas tecnologias que vamos estudar a partir desse momento. Então vamos lá, eu volto já já. Você está olhando para um microchip, mas esse é diferente. Ele tem sua própria antena e memória e trabalha muito, transmitindo. Transmitindo o quê? E para quem? Está transmitindo uma variedade de informação, todos os tipos de informação. Aqui no aeroporto, muito ocupado recebendo e enviando sinais RFID, rastreando pacotes, malotes, malas de passageiros, contêineres, todos escaneados e precisamente registrados suas posições. Imagine se um passageiro perder o avião. Sua mala não deveria ser removida do avião? Mas qual delas é a sua mala? Centenas de outros passageiros provavelmente esperarão enquanto eles procuram sua mala para removê-la. Mas quanto tempo eles levariam para achar as malas? As etiquetas de RFID estão aqui, nos para-brisas de milhões de carros que permitem sua passagem direta pelos portões de pedágio sem parar. Não precisamos de câmeras para vermos as placas dos veículos. É necessário simplesmente o escaneamento e, melhor, não precisa estar alinhado com os leitores, o que de fato alentaria todo o sistema. O RFID é usado em galpões de estoques, que ajudam aos varejistas a encontrar os estoques e os inventários,
fazendo com que eles saibam onde estão as mercadorias e como estão. A forma que o sistema de RFD funciona é muito simples. Você precisa basicamente de 4 componentes. Você precisa de etiquetas munidas com um microchip e que têm diferentes tamanhos e modelos. Precisa de leitores, que também têm uma variedade de modelos e tamanhos. Algumas fixas como essa aqui e outras portáteis como essa aqui. Você vai precisar também de antenas, que por sua vez existem em uma variedade de tamanhos e modelos. Uma antena conectada com um leitor cria um campo eletromagnético de ondas de rádio. Imagine aqui uma camada. Essa antena criando um campo eletromagnético com 3 metros de diâmetro. Você não pode ver, tocá-la ou senti-la, mas está aqui. Assim que a etiqueta entra nesse campo magnético, será energizada, que por sua vez responderá de volta para a antena e leitor e seu número de identificação. Para nós, a tecnologia proporcionada pelo RFD foi de grande importância. Nos trouxe maior produtividade e economia em todas as áreas do negócio, reduzindo o tempo e os custos, além de trazer satisfação para nossos clientes. É realmente de grande valor para nosso negócio. Para suportar a produção de uma companhia aérea que recebe em média mais de 15 mil encomendas por dia das mais variadas formas, imagine termos que escaneá-las de forma tradicional através do código de barras. Teríamos que ter uma pessoa fazendo esse trabalho manualmente em cada pacote. Com a tecnologia RFD, nós temos que apenas fazer com que eles passem por uma esteira unidas de antenas e leitores para enviar os dados necessários do processo diretamente em nossos computadores. RFD pode ser usada em vários tipos de indústria. Uma das mais necessitadas dessa tecnologia são as empresas de logística e cadeia de suprimentos. Imagine como é frustrante não encontrar um produto na prateleira e, em muitas vezes e casos, termos esse mesmo produto no estoque. Com RFD, poderemos ir no estoque, achar o produto, entregar ao consumidor e reabastecer a prateleira. Estes microchips com suas antenas são programáveis e renováveis. É a mais nova tecnologia de identificação disponível no mercado. Nos permite operacionalizar nossos processos de forma rápida e segura, como nunca antes. Tudo por causa deste microchip com sua antena e memória. RFD. O futuro chegou. Gente, então, na verdade, o RFID, o que acontece? Você tem um produto com uma etiqueta e você tem um leitor. A partir disso, você consegue fazer aí esse trabalho. É algo muito simples, se formos analisar, e que acelera muitos processos, digamos assim. Nós vamos ver daqui a alguns instantes um outro vídeo que mostra como fazer um inventário, por exemplo, usando a tecnologia RFID, tá? Então vamos ao quadro e vamos ver aí um conceito então, falando sobre o RFID. Então aqui diz que é uma das tecnologias mais recentes, inclusive acabamos de ouvir isso no vídeo, e que mais cresce para o armazenamento de dados é a identificação por radiofrequência, que consiste num sistema de etiquetagem e identificação de objetos móveis e até mesmo de seres vivos, com o uso de um dispositivo chamado leitora de identificação de radiofrequência. Esse sistema ele possibilita o rastreamento dos objetos conforme eles se movimentam. Então veja, nada mais é do que um sistema de etiquetagem. Então imagine que você vai numa loja, tá? E lá na loja não tenha mais somente uma etiqueta na roupa, tenha lá um tagzinho, vamos dizer, né? Que é uma etiqueta com um chip,
para facilitar então o inventário daquele lugar. Outro exemplo que podemos colocar aí, que inclusive foi falado no vídeo, é radar, né? Pedágio. Pedágio é um exemplo, porque você não tem a via lá do sem parar, você passa direto. Como que você acha que a cancela abre para você passar? Através de uma etiqueta de radiofrequência. Através do quê? Do RFID. Ok? Então vamos ver um vídeo aí falando sobre RFID do Senai da Bahia e eu volto na sequência. Checkout instantâneo, rapidez, simplicidade e segurança. É sua vida com mais tecnologia. Federação das Indústrias do Estado da Bahia, através do Senai, apresenta Tecnologia RFID. Esta tecnologia utiliza etiquetas para identificação automática de produtos, equipamentos ou pessoas. Tais etiquetas são equipadas com uma antena conectada a um microchip, onde é possível ler e gravar remotamente todas as informações necessárias à identificação de um produto e sua logística. Ao passar o produto por um leitor, ele é automaticamente identificado por ondas de radiofrequência. Os dados colhidos são enviados e processados instantaneamente por um sistema integrado em rede. A tecnologia RFID é capaz de identificar diversos produtos simultaneamente, de maneira rápida e eficaz, economizando tempo e reduzindo custos. Criado em 2002, o Cimatec, um dos principais centros tecnológicos do país, desenvolve desde então sistemas e soluções de alta tecnologia, incluindo RFID, com diversas aplicações para facilitar seu dia a dia. Monitoramento de velocidade de veículos com RFID. Controle de acesso de veículos em edifícios. Controle de acesso e fluxo de pessoas em edifícios. Controle de acesso a locais restritos. Monitoramento de grupos em cursos e eventos. Inventários de bens e equipamentos de forma rápida e prática. Tecnologia de identificação por radiofrequência, RFID, é rapidez, precisão e economia para seus negócios. Sistema FIEB Senai. Bom, pessoal, então aí por esse vídeo vocês viram como seria, né,
você ir ao supermercado, utilizando ali um carrinho que você já vai passando o produto, tem ali o tagzinho e você já consegue então já saber mais ou menos ali quanto vai ficar a sua conta, né? Sem contar que vocês viram a agilidade, você só passa ali num corredorzinho que tem então o leitor, né? Que consegue ler todos os produtos de uma vez sem ter que enfrentar fila. Muito legal, né? Bom, a Alta Floresta está perguntando o seguinte: professor, aquele sistema anti-roubo utilizado pelas lojas, utiliza esse tipo de tecnologia? Bom, nós temos alguns sistemas anti-roubo que às vezes tinha uma etiqueta redonda com um metalzinho na etiqueta, né? Que você passava, apitava se você saísse da loja com um produto daquele. Então, na verdade, pode ser que alguns sistemas já estejam utilizando essa tecnologia, porque se você tem ali uma etiqueta dessa no produto, ao sair da loja pode ser sinalizado que esse produto não passou pelo caixa, por exemplo, pode ser utilizado, mas antigamente não era por radiofrequência, tá? Era um outro mecanismo, mas hoje é uma tecnologia que pode ser utilizada para isso também, tá? Bom, vamos agora ao quadro e vamos ver alguns aspectos que nós devemos conhecer com relação ao RFID. Então, veja lá. Primeira coisa, nós temos que saber que a comunicação à distância, sem fio aí, pela identificação de radiofrequência, ela é de aproximadamente 10 metros de acordo com o chip que está sendo utilizado, tá? Então, por isso que eu falei para vocês do pedágio lá da Via Fácil, né, do sem parar. Então, você tem aí esses 10 metros. Agora, a comunicação, ela ocorre através de uma etiqueta, que é o chip, com o chip do RFID, tá? Quando a gente fala desse chip, dessa etiqueta com o chip do RFID, nós estamos falando de um tag, tá? Essa etiqueta aí com o chip nós chamamos de tag, que ela envia então os sinais para um determinado leitor específico. E a partir disso, então, um determinado software é responsável pela conversão dos dados em informações, ok? E nós temos que saber que existem dois tipos de funcionamento de uma etiqueta de RFID. Nós temos, então, o modo ativo, que o tag, então, né, possui uma fonte de alimentação através de uma bateria, ou seja, essa etiqueta com o chip, né, ela possui aí essa fonte de alimentação e esses tags, eles são capazes de enviar dados a um leitor por conta própria, tá? Então, na etiqueta você tem uma bateria e essa etiqueta já encaminha os dados para o leitor. Agora, no modo passivo, não existe essa bateria, é uma corrente e ela é fornecida pelo leitor. Então, essa tecnologia ela pode ser então utilizada com N objetivos, né? Que também o de rastreamento. Então, observe aqui uma pequena diferença. No modo ativo, como a etiqueta ela tem a bateria, essa etiqueta manda dados para o leitor. Vamos colocar assim, tá? Agora, no modo passivo, nós temos uma etiqueta sem bateria. Então, você precisa, por exemplo, você tem um leitor aqui, você tem que passar o leitor pela etiqueta para você conseguir, então, observar e colher esses dados. Então, vamos lá. Um exemplo de RFID, que é o acesso aos pedágios no Brasil. Então, veja bem, nós podemos dizer que desde 2000, muitas cidades do Brasil possuem, então, o sistema de pedágio, que é o Via Fácil, aí, ou essa parte do sem parar, que possibilita aí o acesso inteligente, né, de veículos por catracas. E esse projeto, ele funciona com o auxílio do quê? Do RFID. Por quê? No seu carro, então, é acoplado, basicamente assim, ó, no seu para-brisa, né? Essa etiqueta do RFID, e como você tem esses 10 metros, então é possível fazer a leitura e o leitor
hora que o seu carro se aproxima, ele identifica pelo RFID e abre então a cancela, tá? Em 2013, esse sistema sofreu algumas modificações, tá? Que no caso aí eles estão tentando fazer aí o pedágio segmentado. O que é isso? Esse pedágio segmentado tem a ideia, tá? De você pagar por trechos e não você pagou no pedágio aquele valor, são trechos. Então, você teria a sua etiqueta no carro e muitos trechos teriam leitores RFID. Então, se você vai, por exemplo, Londrina, São Paulo, e em São Paulo você teria ali, vamos supor, 3 pedágios, você pagaria por trecho. E ainda uma possibilidade está sendo estudada de você comprar créditos, igual você faz com o celular. Você compra créditos e vai utilizando. Então, você compra créditos para a utilização do RFID. Tá? Então, existe aí, ao invés de se pagar o pedágio, para quem tem, então, a etiquetinha lá, o tagzinho no carro, que são as pessoas que usam a via fácil, né? Ou o sem parar que nós falamos aqui. Ok? Então, existem essas possibilidades e ainda estão tentando aí implementar mais tecnologia no RFID, né? Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos um vídeo sobre o inventário sendo feito através do sistema de radiofrequência? Então, observe esse vídeo que vocês vão entender como funcionaria uma etiqueta no modo passivo tendo um leitor. Então, vamos lá, eu já volto. Bom, nesse vídeo ficou claro ali, então, a leitora, né, passando por todas as etiquetas, por todos os tags. Então, quando você tem que fazer uma contagem de estoque, por exemplo, o trabalho que demorava aí uma semana, dependendo do tamanho da loja, vai demorar o quê? 30 minutos no máximo, né? Bom, Pelotas está me perguntando qual é a desvantagem do uso dessa tecnologia. Bom, pessoal, particularmente falando, eu sou super a favor da tecnologia, tá? Então, até o momento não vejo nenhuma desvantagem ainda. Pode ser que ocorra? Pode, claro que sim. Talvez, podemos dizer então, uma desvantagem no uso desse tag em seres vivos, vamos dizer, no caso aí que eu quero colocar, no caso da sua privacidade, digamos assim. Que através de uma etiqueta você consegue fazer todo esse rastreamento. Talvez seja uma desvantagem, sim, mas como isso ainda não é algo estipulado, né? Então aí teríamos que verificar. Custo, não tenho a informação sobre custos, porque além de termos aí 2 funcionamentos, né, o modo ativo e passivo que vai diferenciar, temos ainda muitos fornecedores também. Então aí vai variar muito o custo e ainda vai incidir nesse valor a região, né? Então tudo isso pode variar, então é uma informação que fica complicado eu passar para você, já que nós temos aí a nível de Brasil e não somente da região aqui onde eu estou nesse momento. Então é uma informação que eu não tenho como passar para vocês.
Bom, na sequência nós vamos ver um outro vídeo de uma visão mais, como que eu diria, inteligente e engraçada, talvez seria o termo aí, de como essa tecnologia RFID pode se comportar. Então eu volto na sequência novamente. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Então, pessoal, nesse vídeo nós temos aí a apresentação de um rapaz fazendo suas compras, mas ele é divertido porque, na verdade, em momentos desse vídeo pode-se entender que está ocorrendo um furto, né? Porque, na verdade, não foi definido inicialmente que tratava-se aí de uma comunicação por radiofrequência, né? Mas você viu que interessante? Ele só vai pegando os itens, passa pelo caixa, pega o tiquezinho, né? Então, a conta já vai ser debitada automaticamente pelo cartão dele, digamos assim. Então, veja, vejo, inclusive, que aí é uma tecnologia sendo aplicada para favorecer, então, a agilidade, já que estamos aí no mundo globalizado e super acelerado, não é verdade? Então, vamos ao quadro, que temos aí a leitura complementar, que eu gostaria que vocês estudassem, tá? Estudassem, então, para a nossa disciplina. Vamos lá. Inovações e tendências aplicadas nas tecnologias de informação e comunicação na gestão da saúde. Então, nós temos aqui um artigo muito interessante, tá? Que fala da tecnologia RFID também, que aí é um sistema, vai falar aí sobre um sistema de rastreamento, que é um método, então, de identificação automática através dos sinais de rádio, tá? Dentro, então, aí de uma área de saúde, tá? Esse segundo, que é o RFID como ferramenta de inclusão. Então, aí, nós estamos utilizando até essa tecnologia do RFID para ampliar para outros setores. No caso aqui, estamos falando de usuários deficientes visuais, que através dessa tecnologia é possível, então, ele fazer a sua própria compra. Por exemplo, como alimentos e bebidas, tá? E ainda nós temos o sistema telemétrico com o RFID para medição de pressão, que também é utilizado, então, o RFID, tá? E nesse caso nós precisamos de 3 estruturas, ok? Que é a arquitetura do RFID, a unidade, então, responsável pelo processamento e a unidade sensora para, então, fazer a leitura arterial. Então, tudo aí que também temos aí voltado para a área de saúde, utilizando o RFID, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o NFC, tá? Que é uma comunicação de dados por campos próximos. O NFC, ele é um derivado, digamos assim, do RFID. Só que, no caso do NFC, nós temos uma distância menor, ou seja, é necessário a proximidade dos equipamentos, vamos dizer tag e leitor, digamos assim. Essa proximidade, essa distância, ela difere muito da distância que nós falamos até então do RFID, que temos aí até 10 metros, tá?
Inclusive, pensando nesse aspecto de distância do NFC, é possível fazer transações bancárias pelo NFC. Já pelo RFID, essa transação não ocorre por causa da distância, por medidas de segurança, tá? Então aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o NFC e vamos ver um vídeo que vai falar então sobre o olhar digital, vai falar para nós sobre o NFC. E eu já volto também. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A tecnologia NFC prometia mudanças em vários segmentos da economia, mas elas ainda não vieram com a força que muitos esperavam. De qualquer modo, o NFC já está presente no dia a dia de muita gente, mesmo que elas não percebam. O NFC é uma tecnologia de comunicação móvel que vem se popularizando através dos novos smartphones disponíveis no mercado. Do inglês, NFC é sigla para Near Field Communication. Em tradução livre, podemos dizer que é a comunicação por proximidade. O NFC permite a troca de pequenos pacotes de informação entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios. A transação é feita com ambos dispositivos próximos o bastante para que a transferência seja realizada. Nos Estados Unidos e Japão, através do NFC, já é possível comprar bilhete de trem, pagar compras e até adquirir ingressos para espetáculos. A tecnologia também está muito associada a transações seguras de curta distância para pagamentos eletrônicos. Mas as aplicações utilizando o NFC vão muito mais longe. A mais nova categoria a trazer o NFC embarcado são os equipamentos de entretenimento doméstico. No microsystem, na TV e até no home theater equipados com a tecnologia, basta aproximar o smartphone, claro, também dotado do NFC, para transferir áudio e vídeo de um dispositivo para outro. Mais simples, impossível. Normalmente você precisa entrar no menu, digitar alguma senha, e isso é um pouco complicado para alguns consumidores. Então a gente buscou uma forma da gente facilitar esse processo para que o consumidor possa aproveitar essas tecnologias. Ou seja, nesses aparelhos e até no fone de ouvido sem fio, o NFC faz o papel de configurar os dispositivos para que outra comunicação sem fio seja iniciada entre os aparelhos. Vale destacar, não é o NFC que transmite o áudio ou vídeo, ele apenas prepara os equipamentos para funcionar através de outras tecnologias sem fio. De fundo existem outras tecnologias funcionando, né? Basicamente Bluetooth, Wi-Fi, uma variação do Wi-Fi que a gente chama de Wi-Fi Direct, mas com a facilidade do consumidor ele não precisar entender tecnicamente o que está acontecendo. Então ele encosta os dois produtos e ele vai ter o benefício da conectividade entre eles. Alguns notebooks também já começam a trazer o NFC embarcado, mas devido a restrições do sistema operacional, principalmente o Windows, a única transferência de dados do smartphone para o PC é o de uma página web. Funciona da mesma forma, basta aproximar o celular do computador para iniciar a transferência da URL já aberta para a tela maior. No início do ano, o Olhar Digital esteve em Nova York para acompanhar a maior feira de tendências do varejo mundial. Lá vimos o grande potencial do NFC no mundo das compras. Por aqui também já mostramos como o que já acontece em países mais desenvolvidos deve chegar ao Brasil em breve. O celular vai se tornar nossa carteira digital. Então, pessoal, vocês notaram que o NFC ele tem que estar bem próximo, então, para que você faça essa transferência. E é importante dizer que você precisa de tecnologias, que é o que foi dito, tipo Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, para que você faça. Porque o NFC, ele trabalha para que isso, ele prepara os arquivos para que ocorra essa transferência. Então, vamos ver alguns aspectos que nós também devemos saber sobre o NFC. Primeiramente, diferentemente, digamos assim, do RFID, o NFC é uma tecnologia que permite a transferência de dados em uma comunicação sem fio de curta distância, como nós já vimos, tá?
Outra coisa, dessa forma, então, digamos assim, que os usuários eles podem realizar transações financeiras, acessar conteúdos digitais ou conectar ainda diferentes aparelhos. Então, você tem todos esses acessos. Quanto aos chips em smartphones, vamos dizer assim, ele pode vir o chip também no smartphone e também em eletrônicos, tá? Quanto em etiquetas de tag NFC ou do RFID, tá? Com isso é possível, então, estabelecermos aí uma comunicação em diferentes objetos físicos. Por exemplo, crachá é uma opção. Agora, as aplicações do NFC, elas podem se categorizar em 3 operações. A primeira, tá? Read e Write, né, que é leitor e escritor. É um dispositivo com o NFC que identifica os dados de uma tag de NFC. Aí nós temos aqui o Card Emulation, que é o emulador de cartão, tá? Que é um dispositivo também com o NFC que simula o comportamento de um cartão. Então, para aí as realizações financeiras ou acesso a catracas e portas. E o peer-to-peer, que é uma pessoa para pessoa, que são 2 dispositivos que são emparelhados, estabelecendo a conexão entre outras. Lembrando que o RFID também executa operações de acesso a catracas, a abertura de portas, tá? Porém, como eu já mencionei, não faz transações financeiras por ter uma distância muito maior, tá? Então vamos lá, desde 2007 existem testes de pagamentos através do NFC de bilhetes para transportes públicos. Então aqui, ó, em algumas cidades da Alemanha foi feito aí um teste com transporte público de turismo. Então você pagaria somente um bilhete, digamos assim, para usar durante 24 horas, tá? E a partir dessa etiqueta, então, você podia subir e descer nessa via, tá? Para que você não pagasse. Você podia andar de ônibus, vamos dizer, 30 vezes por dia, você pagaria só uma por causa dessa tecnologia. Em 2012, o PagSeguro NFC Brasil, tá? Ele também começou a utilizar essa tecnologia. Em 2013, algumas telefonias como Claro, Vivo, TIM também utilizou essa tecnologia do NFC e também o Mastercard e Visa, tá? Bom, pensando em acesso em cartão, nós temos um vídeo aí que vai mostrar essa tecnologia para vocês e eu volto na sequência do vídeo. Uma nova tecnologia começa a chegar aos celulares. Com ela, os telefones podem ganhar definitivamente a função de cartões de crédito ou de débito. E com o NFC, eles podem fazer ainda muito mais. Uma nova porta de comunicação. Dá para definir assim o NFC, Near Field Communication, ou em português, comunicação em área próxima. Esse é mais um recurso que está sendo incorporado aos celulares. O funcionamento é simples e parecido com o que acontece hoje em catracas de edifícios comerciais. O NFC permite a troca de pequenos pacotes de informação entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios. A transação é feita com ambos dispositivos próximos o bastante para que a transferência dos dados armazenados no chip seja realizada. As informações são criptografadas e todo o procedimento é controlado pelo próprio usuário. Isso permite que as pessoas que hoje estão carregando um crachá de identificação para entrarem na sua empresa, através de uma catraca, de uma porta, eles consigam fazer isso mesmo sem esse crachá e sim através de um aplicativo que esteja dentro de um smartphone com a modalidade de NFC.
A tecnologia poderia ser aplicada em praticamente qualquer dispositivo, mas, devido à sua popularidade, os escolhidos foram, é claro, os celulares. Mais especificamente, os smartphones. Nos Estados Unidos e Japão, através do NFC, já é possível comprar bilhete de trem, pagar compras e até adquirir ingressos para espetáculos. Mas as possibilidades vão além. Os aparelhos celulares com NFC poderão abrir portas, ler preços e muito mais. Na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, está em fase de testes o uso do NFC pelos alunos para acesso e controle de frequência. Não é difícil imaginar que daqui a um tempo, quando uno faça uma reserva de um hotel, por exemplo, consiga clicar em um aplicativo para baixar a própria chave de seu próprio quarto. Então você poderia evitar a questão do check-in. Se você já pagou por internet, se você já tem o acesso, essa seria uma das aplicações. Apesar de ainda estar se espalhando, o NFC não é uma tecnologia nova. Existe desde 2004, mas parece que agora ela virou mesmo a bola da vez. Até porque já há vários projetos usando o NFC para substituir até o cartão de crédito. Mesmo antes de o NFC pegar por aqui, já há aplicativos para que os profissionais liberais possam cobrar seus serviços com cartão de crédito através do smartphone. Se você é um profissional liberal, essa pode ser uma boa alternativa. No campo da curiosidade, já tem táxi que aceita pagamento via celular em Londres e também no Brasil. Se você quiser conhecer os recursos para profissionais liberais e as experiências dos táxis, acesse olhardigital.com.br e confira. Bom, pessoal, não pode perder o celular, então, né? Que nós temos aí toda essa tecnologia. Então, viram que para frequência de aluno, imagine você chegar no polo, você entrou já, lê aí o seu celular, porque tem a tecnologia NFC, e você já consegue, então, o seu registro de frequência. Só que se você sair antes do horário, também vai ser apagado lá do registro que você não assistiu a aula completa. Imagina. Bom, vamos ao quadro que nós temos mais um exemplo, então, falando aí de NFC. Então, nós temos aqui, ó, na Baixada Santista, foi feito um projeto em São Paulo, né, utilizando o NFC como uma ferramenta para embarque e desembarque, que nós acabamos de mencionar, inclusive, sobre você utilizar isso durante 24 horas, né? Então, lá na Alemanha, como eu havia dito, é um trabalho feito por trens, tá? Ônibus e trens, você pagando somente, então, uma passagem. E eu falei que era do turismo. Eu fiz aí uma confusão, mas o turismo foi feito aqui em São Paulo. Então, lá na Baixada Fluminense, você pagaria apenas uma passagem e utilizaria aí as 24 horas do dia, podendo andar por tudo, descer, subir do ônibus quantas vezes quisesse naquele dia. De que maneira? Utilizando, então, essa nossa tecnologia. Para finalizarmos, então, o conteúdo, nós temos mais um vídeo sobre NFC, sobre a câmera, né, com o NFC, e eu volto na sequência.
Pessoal, imagine vocês utilizarem então essa tecnologia e montar uma casa inteligente, né? Pelo seu celular você tem toda a tecnologia NFC e os eletrodomésticos da sua casa também, onde você não precisa ir lá, ligar, definir o que cada eletrodoméstico vai fazer. Você só tem que passar o celular próximo a ele, né? Então já vai fazendo aí toda essa atividade. Bom, antes de finalizarmos, eu gostaria de só passar com vocês os slides complementares dessa aula. Então vamos lá. O primeiro slide aí, nós temos os eletrodomésticos da casa do futuro, para que vocês compreendam melhor aí essa tecnologia. O próximo slide tem um link que é sobre o Mobile Payment por aproximação. Então aí para você verificar, assistam esse vídeo, tá? Abra esse link. O próximo tem aí uma leitura complementar, né? Que é para que você entenda como funciona a tecnologia NFC e veja alguns de seus possíveis casos de uso e também onde e como a tecnologia está sendo aplicada. Esse já foi, continuando. Aqui nós temos uma arquitetura do sistema OLAP, que nós já falamos sobre isso hoje. Aqui também como desenhar o cubo, lembra que eu falei para vocês que você tem aqui, ó, uma visão de como iniciar o seu desenho para montar o cubo lá da ferramenta OLAP. E aqui nós temos um quadro, tá? Que nós temos todas as ferramentas fundamentais aqui para o BI. Então nós temos finalidade, características, padrões e opções do ETL, da mineração de dados, da ferramenta OLAP e da visualização, certo? Então, por gentileza, estudem todo o material, inclusive os slides complementares, os materiais que foi postado no fórum. Eu postei um material complementar da aula 2 e essa semana eu postei novamente esse material, só que comentado, que é a alta administração colaborando para a gestão do conhecimento. Lembrem de estudar todo o conteúdo web, conteúdo do fórum, conteúdo dos nossos encontros presenciais e o seu livro, então, para que você tenha grande sucesso a semana que vem na sua prova. Estou aqui à disposição caso vocês precisem de algum auxílio, queiram tirar alguma dúvida, vocês vão entrar em contato com o tutor eletrônico e ele passará para mim, então, caso necessário, para respondê-lo, tá? Temos aí o nosso chat atividade de hoje, temos aí uma atividade para você fazer. Espero, sinceramente, ter contribuído aí para o seu aprendizado, para que você tenha sucesso na carreira, principalmente aí aos alunos do 6º semestre que já passaram aí em outro semestre comigo. Aos do 5º semestre, grande abraço para vocês e sucesso aí na carreira, pessoal!